Eu sou da área da interface cérebro-máquina, não de computadores. Então, por favor, passe o slide. Certo. A intenção dessa minha pesquisa foi, digamos, tratar desse problema. 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Estudar em torno de 650 milhões de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência, dentre elas motora. E tipos de tratamento para esse problema tem sido reabilitação neurológica, células-tronco, vocês bem conhecem, e essa abordagem interface cérebro-máquina, que esse é o tema que eu vou tratar com vocês agora. Aí vem a pergunta clássica: como chegar ao cérebro? Esse é um das formas de chegar ao cérebro. Isso em inglês, Brain-Machine Interface. Prover essa comunicação direta entre aparelhos externos e o cérebro. E prover você mesmo assistir, aumentar e até mesmo recuperar funções cognitivas, seja ela sensorial, motor, etc. Aqui nesse slide aqui a gente consegue ver bem o que acontece. Aqui temos uma figura célebre da ciência, Homer Simpson. A gente consegue extrair os dados do cérebro dele, são sinais, certo? Sinais elétricos, que é jogado no computador. Esses sinais são tratados e logo após eles são utilizados para controlar um braço robótico, sei lá, qualquer coisa. Existe essa abordagem invasiva em que esses eletrodos eles são postos em cima do cérebro. Eu digo não só em cima, mas eles penetram. Existem esses pinos que penetram no cérebro e conseguem ouvir uma população de neurônios. Vocês conseguem ver aqui, esse é desses eletrodos. Ele possui 10 por 10, 100 eletrodos. O tamanho dele é diminuto, menor que uma moeda de 5 centavos. E a vantagem dele, é claro, o sinal é ótimo. Você não vai ter muito interferência no seu sinal. Você está ouvindo direto lá do seu cérebro. Mas a desvantagem é que os eletrodos têm uma curta duração. E, além disso, os neurônios acabam morrendo logo, seja por tempo de vida deles mesmos ou por algum tipo de processo inflamatório. E, claro, cirurgia. Você vai ter que entrar na faca para utilizar esse tipo de abordagem. E existe essa outra abordagem que é semi-invasiva, que é um pouco menos invasiva que a primeira, em que, como vocês podem ver na foto, é uma operação bem simples. Você simplesmente arranca esse escalpo da sua cabeça, corta um pedaço do seu osso e você instala essa malha de sensores. Depois vocês podem fechar, não tem problema. As vantagens: o sinal continua sendo bom, ele não é tão invasivo. Só que, novamente, cirurgia. E existe essa abordagem não invasiva, que é essa que eu tenho pesquisado na UNB. Os sinais são capturados por sensores externos, esses eletrodos, até que uma criança singela pode utilizar sem nenhum sacrifício. Vantagens, claro: não tem cirurgia, é de fácil instalação, coloco fácil entre aspas, porque depende do tipo do dispositivo, da instalação, tudo mais. A desvantagem: o sinal é fraco, muita interferência. O que acontece é que a gente está pegando o sinal lá do cérebro e está escutando por fora da cabeça. Então o sinal acaba sendo muito atenuado e muita interferência. Bem, vou mostrar alguns exemplos de pesquisa e produtos que estão em voga no momento. Esse é na Suíça, em que essa pessoa controla essa cadeira de rodas robotizada. Ela consegue controlar somente com os pensamentos. Por exemplo, aqui essa cadeira está num hall, corredor, e a cadeira é inteligente o suficiente para navegar nesse ambiente. E a pessoa simplesmente escolhe os comandos que ele tem. Simplesmente, pelo simples fato dessa pessoa concentrar-se em um dos comandos, como você pode ver, virar à esquerda, direita, parar, o computador entende e manda o comando para a cadeira robotizada. Esse é um dos outros produtos, que é um brinquedo, certo? E você, mantendo a concentração, você consegue manter essa bola flutuando, que tem embaixo dele como se fosse um colchão de ar, que mantém essa bola em suspensão. Quando você perde a sua concentração, essa bola cai. E o objetivo é você brincar e passando pela argola e aprender a se concentrar. E existe esse tipo também de X-Wave, em que você utiliza o seu próprio iPhone.
Você incorpora nele e você tem essa função bem basiquinha, mas você consegue perceber em que estado mental você se encontra. Um estado mental bastante conhecido é o estado alfa, né, que a pessoa está em estado alfa. Esse é o aparelho que eu tenho utilizado na pesquisa. Como vocês podem ver, ele tem esses eletrodos brancos na ponta dessas arestas. Não é necessário rapar a cabeça. Tá? Isso aqui é opção própria, realmente. E o problema dele, mesmo sendo possível utilizar com cabelo, ele tem esse problema de o cabelo realmente atrapalha a conexão. O que é solucionado com essa nova versão, digamos assim, em que a pessoa pode utilizar, não é um produto ainda, está em teste. A pessoa pode utilizar por cima do cabelo, então não tem esse problema do sinal ser fraco. E temos essa abordagem aqui, que é muito interessante, vocês devem conhecer, já foram feitos milhares de procedimentos. Você fazer uma prótese coclear. Qual que é a ideia? Você, no número 1, você capta esse sinal sonoro. No 2, você digitaliza, joga para o 3, que é uma anteninha, e joga para dentro dessa prótese instalada, dentro da cabeça da pessoa. E do 4, ele encaminha esse sinal para o 5, que vai estimular o nervo auditivo. 2 minutos, tá? Tá difícil de ver aqui. E essa aplicação é muito interessante. Essa aqui permite você tem uma câmera na frente desses óculos que passa essa imagem para esse aparelho que ela está segurando, e essa imagem é processada e ativa uma malha, no número 3, uma malha de eletrodos, em que vai estimular a sua língua. Essa malha está na língua e a pessoa, com o tempo, no início ela vai sentir choques na língua. E com o tempo, ela vai, pela plasticidade do cérebro, essa pessoa vai começar a ver imagens. Um exemplo aqui, por exemplo, no lado esquerdo você tem uma imagem e no direito o que a pessoa está vendo no momento. Claro, é o início. Essa é uma outra aplicação muito interessante, em que a pessoa que perdeu um membro pode utilizar uma prótese robótica e controlar esse braço. Com o tempo, essa pessoa aprende a ter uma destreza desse membro robótico e acaba por não diferenciar isso aí do outro braço. Futuro, que são possíveis aplicações, substituir partes defeituosas do cérebro, assim como, por exemplo, um grande mal que é o Alzheimer. Você pode desenvolver um chip e colocar lá dentro da sua cabeça e simplesmente você voltar a funcionar. Exocórtex é uma aplicação muito interessante que tem como ideia aumentar a inteligência, seja na forma de você armazenar dados ou processar dados. E essa última que é super, hiper interessante, que é a conexão cérebro-cérebro. No futuro a gente vai ter realmente isso aqui, todo mundo interligado com outras pessoas, e você poder sentir o que as outras pessoas estão sentindo, seja visão, sentimentos, etc. Obrigado.